O Jornal da Clube recebe os candidatos que concorrerão nas eleições de outubro. Hoje é a vez de Rogério Schecker, postulante ao governo de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo. Como vai? Vou bem, e você? Estamos caminhando para um final de primeiro turno no processo eleitoral e qual que é a sua expectativa? A expectativa é de que a população está descobrindo muito mais rápido do que se imaginava ser possível que existe uma alternativa em 2018. A gente vem com essa velha política há décadas, apareceu um novo partido nos últimos 2 anos, esse partido começou muito pequeno em 2016, apenas com 4 vereadores no Brasil, mas a velocidade que a gente está crescendo, primeiro na eleição presidencial e agora numa sequência da eleição para governo e para deputado e senador, é sem precedentes o que está acontecendo no Brasil, vindo de um partido que não está participando dos debates e não tem tempo de TV. É esse novo fenômeno eleitoral da gente ter as pessoas conectadas de outro jeito. O Partido Novo é liberal? O Partido Novo tem várias propostas liberais. Ser liberal hoje no Brasil é extremamente difícil de definir porque vieram alguns conceitos que foram colados ao conceito de liberalismo e isso foi feito principalmente por governos de esquerda que estiveram no Brasil, que taxam governos liberais como algo próximo de fascismo. É um absurdo. O Partido Novo tem várias propostas liberais, são propostas que pretendem trazer ascensão social sustentável finalmente para o Brasil. Os ganhos sociais que a população teve no Brasil foram sempre de curto prazo. Na primeira crise ou do Brasil ou do mundo, eles vão embora. As propostas do Partido Novo são consistentes a longo prazo, mas é um partido que tem consciência social para criar pontes enquanto essas propostas liberais não fazem efeito para a população. A gente não pode esquecer as camadas mais vulneráveis, porque elas precisam de ajuda hoje, não dá tempo de esperar. Agora, essas camadas mais liberais precisam de um trabalho não tão qualificado assim, porque não tiveram educação, que é uma falha que o sistema brasileiro tem. E essa camada menos favorecida procura muito emprego na indústria. O que o seu partido pensa para a indústria brasileira? Eu vou te falar já da indústria, Roberto, mas a gente tem que dar um passo para trás, porque a nossa educação tem que preparar os jovens para a economia do futuro. E a economia do futuro não é mais só a indústria. A gente está vindo de uma economia muito industrial, muito comoditizada, muito agrícola. Conforme ela vai utilizando menos mão de obra, a gente precisa abrir espaço para serviços e para tecnologia. Enquanto a gente não preparar os nossos jovens para serviços e tecnologia, sempre vão faltar os empregos. Para a indústria, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar acesso a crédito mais fácil. O crédito nas últimas décadas só foi concedido para os amigos do rei. Foi um absurdo o que foi feito com o BNDES, principalmente nos governos do PT. A gente precisa agora pulverizar o acesso a crédito e a oferta de crédito, oferecendo mais garantias para quem pode tomar esse crédito, para quem está dando crédito, e mais opções para quem toma, porque hoje essas pessoas estão nas mãos de pouquíssimos bancos que acabam tendo taxas muito elevadas, inviabilizando a indústria e, consequentemente, atrapalhando os empregos. O sistema financeiro tem que ser mudado? O sistema financeiro tem que ser mudado e a gente tem que expandir o acesso a mais empresas, a mais bancos. A gente tem um sistema muito concentrado em poucos bancos. Isso acaba gerando uma capacidade de determinação de preços que não é ideal numa economia mais livre. Agora a gente precisa de crédito para comprar a casa, para investir na empresa. Exatamente. E o crédito anda arrochado e com preço lá em cima. De novo, porque ele está nas mãos de poucos bancos. A gente precisa abrir esse sistema para que a gente tenha mais operadoras, mais uso de garantias reais, maior efetividade da justiça na recuperação desses bens em caso de inadimplência. Tudo isso, como não roda, as instituições financeiras acabam colocando um preço muito alto. Quem perde com isso é a população e os empresários.
Quando os empresários perdem e ficam com medo de investir, eles oferecem menos empregos, é aí que a população fica sofrendo. Agora, abrir o sistema financeiro para banco internacional é uma boa saída ou é preocupante? Eu não acho preocupante. A gente tem que ter regras de conduta e tem que ter uma economia aberta. Todas as vezes que o Brasil se fechou para tentar proteger e super proteger a economia interna, a gente percebeu que o mundo ficava evoluindo e a gente ficava atrasado. O Brasil tem que se abrir para o mundo, porque com isso você vai atrair não apenas as empresas, mas talentos. A gente precisa atrair talentos no Brasil para poder participar dessa economia moderna do futuro. Não adianta mais o Brasil ser o melhor entre os piores. A gente tem que se igualar aos melhores países do mundo. Tem capacidade para isso, tem recursos para isso e tem uma população extremamente criativa que está perdendo por causa da politicagem, por causa de uma política que está sendo feita só para os políticos e para a manutenção desses políticos no poder, ao invés de usar esse orçamento de tributos gigantesco no Brasil para os serviços básicos que você mencionou antes, educação, saúde e segurança. Só que tem uma coisa, Roberto, a gente não vai conseguir fazer essa renovação com quem nos trouxe até aqui. Ou a gente muda, ou depois a gente não pode reclamar. A gente muda botando político de cabeça diferente para participar ou muda a cabeça da sociedade civil? Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Eu acho que a sociedade tem que cair na real de que é ela que escolhe os políticos que estão aí. Não adianta ficar reclamando dos políticos que estão aí, porque somos nós que votamos. Então, ou a sociedade começa a pesquisar em quem eles vão votar, qual é o seu passado, e se votar nos mesmos vai ter o mesmo resultado, ou a gente depois não pode reclamar. Agora, estava faltando uma alternativa de um partido que agisse diferente. O Partido Novo não é novo só no nome, é na forma de agir. É o único partido que não usa recurso público e é um partido que se recusa a fazer coligação só para ganhar mais tempo de TV. Por que isso é importante, Roberto? É importante porque quem faz muita coligação, quando chega no governo, precisa pagar essas coligações. Como é que eles pagam essas coligações? Com cargos. E um governador e um presidente que, quando chegam no governo, pagam todas as suas dívidas eleitorais com cargos, perdem o mandato. E aí, nem que eles queiram, eles vão conseguir fazer o que eles prometeram e ajudar a população. É assim que a gente está vivendo no Brasil há anos. Agora, graças a Deus, com o Partido Novo, existe uma alternativa à velha política. Toda vez que a gente fala que vai surgir um partido com cara liberal, a gente fica com o pé atrás à frente, como você já bem detalhou. Guilherme Melchior dizia lá atrás que criaria um partido com conotação social e com liberalismo, social-liberalismo. Quem se aproveitou foi Fernando Collor de Mello dessas ideias. Então, o que a gente sente é que nós não conseguimos caminhar muito adiante no liberalismo. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, saudou o nascimento do seu partido como alguma coisa diferente no espectro político, porque é liberal. A cabeça nossa é muito conservadora para não querer entender liberalismo? Eu acho que não. Eu acho que as tentativas de liberalismo que houve no Brasil foram falsas. Foram falsas porque eles eram pregados, o liberalismo era anunciado, era prometido, mas as práticas eram as mesmas. De novo, não adianta prometer liberalismo e fazer coligação com quem já está no poder. Ou economia cartorial. Não adianta, vai ficar com os amigos do rei. Sim. E vai continuar. Enquanto a gente não modernizar, começar a trazer mais tecnologia para a política, para a economia, para a saúde, para a educação. Agora, enquanto a gente não fizer a campanha de um jeito diferente, as coisas não vão mudar. Não adianta trazer ideias liberais e fazer coligação com os partidos de sempre que trouxeram o Brasil até aqui. Quando chegar lá, esses partidos vão fazer força para que as coisas voltem a ser como elas eram antes. Mais importante do que o liberalismo das ideias é o comportamento dos partidos agora na campanha. Observa bem quem está fazendo coligação com a velha política. Não importa se a proposta é liberal ou não, não vai sair nada dessas propostas. A violência é uma coisa que preocupa e a gente ouve opiniões as mais diversas possíveis, principalmente num processo eleitoral. Prende, não prende, tira o quê, não tira o quê. Para o senhor, que é um liberal, o que pode se pensar a respeito da violência, violência urbana e violência no campo também?
Perfeito. A gente tem uma série de propostas, todas elas estão nos nossos vídeos no YouTube, mas deixa eu fazer um resumão de tudo. Tem uma parte de valorização do policial. O policial do estado de São Paulo tem o 24º salário do Brasil. Não dá para você esperar que alguém que está arriscando a vida para nos proteger tenha um salário baixo dessa forma. A gente tem planos para isso. Agora, tem uma parte da segurança, Roberto, que não é só polícia. E a gente tem alguns casos aqui na região de Ribeirão Preto, a Via Norte, por exemplo, ruas esburacadas e com lixo que não é coletado direito, às vezes vias mal iluminadas, elas acabam tendo mais criminalidade. E isso não é uma função do governo, é uma função da prefeitura. Qual é a nossa ideia? Trabalhar junto com essa prefeitura, trabalhar junto com o prefeito para a gente identificar junto quais são as áreas onde você tem que atuar com zeladoria urbana para depois chegar com o policiamento. E um outro ponto importantíssimo da segurança, não se pode mais aceitar nos presídios do estado de São Paulo que preso controle crime usando o celular. Isso é uma falta de controle do governo que a gente tem aí, que, de novo, se as pessoas quiserem que as coisas continuem do mesmo jeito, vão votar neles. Tem que mudar. Já existe equipamento em 2018 que não permite o uso de celulares. Basta o governador querer. Reforma tributária, ela é importante, só que também ninguém se entende. As opiniões são as mais variadas possíveis e ninguém quer falar, afinal de contas, o que fazer com a reforma, porque se eu for eleito lá na frente eu posso perder. Que tipo de reforma tributária precisamos? Perfeito. Esse é um assunto federal, não é estadual. Eu sou candidato a governador do estado de São Paulo, mas o Partido Novo tem uma proposta de reforma tributária, principalmente de simplificação. Muito fácil falar por aí que nós vamos resolver esse problema, tem que trazer todo mundo para conversar, tem que trazer os governadores do país inteiro para conversar, para a gente chegar meio que num pacto nacional, porque ninguém aguenta mais empreender com a complexidade tributária que a gente tem. É por isso que o João Amoedo, candidato a presidente do Partido Novo, propõe a unificação desses impostos num imposto de valor agregado único. Simplifica o empreendedorismo e dá para dar mais emprego também. Por falar em impostos, para a gente encerrar a nossa conversa, quem é que tem que pagar imposto nesse país? Eu acho que todos deveriam pagar impostos, sendo que os mais pobres deveriam pagar menos, principalmente tirando um pouco da carga tributária dos bens da cesta básica, para a gente não onerar quem já tem mais dificuldade. Essa é uma das propostas sociais que nós temos. Agora, mais importante do que quem tem que pagar, porque todo mundo tem que pagar um pouco proporcional ao que recebe, Roberto, é como esse imposto é utilizado. A gente já descobriu apartamento com 51 milhões de reais, dinheiro na cueca, petrolão, mensalão, não dá mais para aguentar política velha. Se a gente votar neles, vai continuar do mesmo jeito. O estado de São Paulo, Roberto, coleta e usa 220 bilhões de reais todos os anos. Se esse dinheiro fosse bem aplicado, ele poderia gerar o que a população tem que ter constitucionalmente, que é a educação de qualidade, saúde de qualidade e segurança. Não é qualquer educação, é uma educação que torne as pessoas aptas a ingressar no mercado de trabalho. Infelizmente, o governo de São Paulo, administrado há 24 anos pelo PSDB, não conseguiu chegar nesse ponto. A gente vai ter que fazer política de um jeito diferente, com o Partido Novo, para mudar essa realidade. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Obrigado por me receber aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.